A palavra didática vem do grego técnica didática, que significa a arte de ensinar. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem. Inicialmente, o conhecimento era transmitido oralmente de pai para filho. Com a invenção da escrita, surgiram novas alternativas para a obtenção de conhecimento. Na China antiga, surgiu a educação formal, um privilégio restrito a uma pequena elite. O resto da população ficava restrito à educação familiar e só aprendia o mínimo necessário para a sobrevivência. Na Grécia Antiga, surgiram as primeiras escolas privadas, onde os estudantes podiam escolher a matéria que queriam estudar. Ao longo do tempo, os estudos passaram a ficar ainda mais aprofundados, à medida que as coisas eram descobertas. Na Idade Média, surgiu a possibilidade de educação formal, grátis, nos monastérios da Igreja Católica. Pouco tempo depois, vieram as primeiras universidades. O aumento da acessibilidade e o foco na educação atraíram a atenção do governo, que criou a escola pública desvinculada da Igreja. Assim, surgiu a educação como a conhecemos hoje. No Brasil, no ensino médio, cada sala tem aproximadamente 40 alunos, com carga horária de 35 horas semanais e 200 dias letivos no ano. O método mais comum utilizado pelos colégios para ensinar é o chamado método expositivo, no qual o professor apresenta conceitos oralmente ou às vezes escritos no quadro. Mas o que as pessoas acham desse modelo? Eu acho que não funciona. Pelo menos comigo não funciona. Eu preciso que o professor interaja comigo. Eu preciso que ele fale... Gente, ele tem que dar exemplo do cotidiano. Não adianta passar, olha, essa é a fórmula de física que vocês têm que decorar pra nós. Não, gente. Pra mim, ele tem que me falar da onde que ele tirou aquilo. E, se possível, como meu professor de matemática, o Marquito, que ele sempre dá exemplos de bolo, fórmulas de bolo, entendeu? Então eu acho que o professor tem que interagir. Acho que a princípio ele funciona. Talvez fosse melhor uma aula mais participativa, que os alunos pudessem argumentar mais e defender mais as ideias. Mas a princípio, que a ideia fundamental de uma escola é realmente ensinar, eu acho que os alunos estão aprendendo, então eu acho que funciona. Eu acho a aula, assim, ultimamente, eu acho muito monótono. Vai chegando no final do ano, começa a ficar muito chato, é sempre a mesma coisa, é sempre professor. Tem professores que chegam, ficam escrevendo tudo, você tem que engolir matéria, e matéria atrás de matéria, e não tem, assim, ele não interage, não traz coisas diferentes. Tem professor que traz aula em slide, tem outros que não. Então, assim, precisa disso. Não digo que tem que ser uma festa, assim, a aula inteira, mas também tem que ter alguma coisa que a gente, distrai um pouco, não sempre só pega caderno, copia e pronto, você vai embora, chega outro. É muito assim, um sistema muito chato, chega um ponto que cansa. Esse sistema, como podemos perceber, tem alguns problemas. Várias pessoas têm ideias que, se aplicadas, poderiam melhorar a experiência das aulas. Mas que tipo de ideias são essas? O que deveria mudar na didática das aulas? Eu acho que assim tá bom, mas os alunos precisam ter, não que eu quero, mas os alunos precisam ter mais folga, entendeu? Mais, mais uns 10 minutos pelo menos de recreio, por exemplo, mas na carga horária, nas aulas não mudaria nada. Eu acho que o que realmente deveria ser mudado é, ao invés de o aluno ser submetido a carga horária normal, ele ter a opção de poder optar por uma carga horária mais voltada para a área de humanos, ou mais voltada para a área de exatas, ou para a área que ele mais se identifica. Eu acho que deveria aumentar, pelo menos colocar mais uma aula de filosofia, porque a partir dos anos nossas cargas de matemática, física aumentam, mas de filosofia continua a mesma, sendo que a filosofia ela
faz o nosso caráter, nos mexe como pessoa. Então não adianta nada termos conhecimento se não soubermos usar esse conhecimento para o bem, para assim dizer. A filosofia nos faz pensar além do que nós deveremos saber, mas o que deveremos saber sobre nós e sobre o que pensamos das coisas ao nosso redor. Eu também acho que deveria diminuir o número de alunos, porque fica uma coisa muito bagunçada, cheia e até cansativa para os próprios alunos e para o professor, ter que dar atenção para várias pessoas. Aí às vezes ele pode talvez não ter prestado atenção em um e outro e ficar com uma dúvida. Existem vários métodos utilizados por professores para explicar matérias. Entre os mais importantes estão o método expositivo, interrogativo, o por-tarefas e o audiovisual. No método expositivo, o foco da aula está na transmissão do conteúdo pelo professor. Ele entra em sala, explica a matéria oralmente e escreve no quadro. O interrogativo foca mais no desenvolvimento do conhecimento do aluno. O professor faz perguntas sobre a matéria aos alunos, eles respondem e o professor os corrige, adicionando as respostas quando necessário. No método por tarefas, o professor faz uma breve explicação do conteúdo e passa tarefas, para estimular os alunos a estudarem sozinhos. O método audiovisual usa a apresentação de slides, imagens ou vídeos para ajudar na explicação do conteúdo. Atualmente, estão sendo buscadas diferentes tecnologias para dar aula. A inovação da didática aumenta a interação do aluno com o estudo e estimula o aprendizado. Mas usar essas tecnologias em sala são uma vantagem? O uso de novas tecnologias, hoje em dia, é muito importante tanto para nós educadores quanto para o educando. Nós verificamos diariamente em sala de aula aluno portando o seu tablet, o seu netbook, o seu notebook. E isso faz com que, simultaneamente, à medida que nós utilizamos o quadro digital, ele esteja acompanhando a aula diretamente na internet. Isso faz com que o aprendizado seja muito mais efetivo. E no nosso caso, no meu caso especialmente, por causa da geografia, nós utilizamos muitas imagens. E essas imagens fazem com que o aluno assimile mais, com profundidade, o conteúdo. Então, eu acho assim, que usar mídias eletrônicas em sala é uma vantagem, porque você vai trazer com mais facilidade esquemas, resumos, histogramas, mapas conceituais que com certeza vão ajudar na hora de visualizar uma imagem, especialmente na biologia, na hora de compreender um fluxograma, etc. Só que em sala a gente percebe assim, que o uso excessivo de tecnologias cansa os alunos. A maioria dos alunos gosta que o professor faça uma aula com quadro, com giz, com explicação, com caderno. Então acho que tem que ser mesclado um pouco disso tudo e um pouco das novas tecnologias. O avanço da tecnologia trouxe um outro jeito de dar aula, a educação à distância, mais conhecido como EAD. Mas o que seria o EAD? EAD é justamente a abreviatura de educação à distância, mas o que vem a ser essa educação à distância que todo mundo hoje, a própria mídia comenta? A educação à distância, diferentemente da educação presencial, a educação presencial é aquela onde o aluno e o professor estão numa sala de aula, no mesmo lugar fixo e também ao mesmo tempo. A educação é tudo aquilo que não se trata do ensino ou da aprendizagem presencial. Significa desenvolver atividades didático-pedagógicas fora de uma sala de aula e longe do professor e em um outro determinado espaço de tempo também. Muitos se recordam de tempos atrás de fazerem cursos, por exemplo, por correspondência. A correspondência, a carta por correspondência não deixa de ser uma tecnologia. Nos dias de hoje, a tecnologia que utilizamos para as atividades educativas vão desde o satélite até o que nós utilizamos muito hoje com acesso à internet. Existem ambientes virtuais de aprendizagem onde professores e alunos desenvolvem essas atividades educativas por meio dessas tecnologias, interagindo e distribuindo esse saber aonde tiver acesso à rede de computadores pela internet. Requer, evidentemente, muita disciplina por parte do aluno, uma autorregulação,
o aluno, ao enfrentar, ao escolher um curso nessa modalidade, ele tem que estar ciente que ele não vai ter a tutela desse professor naquele momento, naquele horário que ele mais precisar, mas sim, ele vai ter um estudo mais autônomo e, claro, com o uso das tecnologias, eles poderão fazer essa interação onde os alunos poderão tirar as suas dúvidas com os seus professores em tempos e lugares diversos. Então, a educação à distância, ela veio principalmente com o aprimoramento das tecnologias, que abrevia justamente esse espaço, né, que tem entre aluno e professor, que deixa de ser das salas de aula e passa a ser, então, de uma forma mais globalizada.